Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira e vou dividir esse bate-papo e esse espaço com Fernando Nakashi e Tomás Figueiredo. Hoje teremos um podcast especial, um podcast com dois convidados. E dois convidados que estão representando o nosso município, a nossa cidade de Campinas. Tomás, quem serão os nossos convidados de hoje? Que podcast fantástico hoje, quanta honra! Hoje nós estamos com a ilustre presença de Carolina Baracá Lazinho, formada em Arquitetura e mestre em Gestão Ambiental pela Faculdade Metodista de Piracicaba. É a nossa secretária municipal de Urbanismo. Seja muito bem-vinda, Carolina. Obrigada Tomás, Fernando e Rodrigo aqui, na oportunidade da Secretaria de Urbanismo estar presente, de falar um pouquinho do nosso trabalho, dos grandes projetos que a gente está construindo dentro da Secretaria. Então eu agradeço o convite e estou aqui à disposição de vocês para a gente contribuir um pouquinho mais. E ainda nos brinda com a ilustre presença, uma pessoa que eu tenho a honra de chamar como amigos, o vereador Nelson Osseri. Seja muito bem-vindo, vereador, segundo mandato por Campinas. Nós acompanhamos o seu trabalho, o seu esforço, a luta constante que você faz na parte da dependência química. Seja muito bem-vindo aqui para nos agraciar com a sua presença. Eu que agradeço, doutor Tomás, Fernando, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação participar do podcast Código Imobiliário. Secretária, nós vamos aproveitar que você está aqui hoje para conversar temas aqui que são de interesse de toda a população de Campinas. Até mesmo porque toda vez que a gente fala, olha, precisa de determinado serviço ou determinada situação da prefeitura, o pessoal até arrepia às vezes, né? Sempre com aquela coisa de burocracia, assim por diante. E a gente sabe que tem novidades e novidades boas. Secretária, conta um pouquinho para nós do Aprova Fácil, por favor. Vamos lá, Tomás. O Aprova Fácil é uma ferramenta que a gente lançou ano passado, A gente contratou a empresa Apoiotec, que era uma empresa que já estava num contrato guarda-chuva dentro da Secretaria de Finanças. E toda a obra, ela incide, não só a questão de taxas, emolumentos, mas tributos e condicionando ela, inclusive, registrando a obra na Receita Federal. Então, exigiu uma necessidade de ter uma empresa que pudesse, junto com a gente, informatizar todo o fluxo e tivesse uma integração com a Secretaria de Finanças, e com outras secretarias. Então, em cima desse contrato guarda-chuva, a gente solicitou horas para desenvolver a plataforma de aprovação. E esse desenvolvimento, ele começou na gestão do Dr. Dário em 2021. Em julho do ano passado, a gente lançou o primeiro fluxo. E aí a gente sentiu uma certa resistência da população, dos arquitetos e engenheiros de uma forma geral, começar a se informatizar. Porque todo mundo quer o físico, porque tem aquele jeitinho, você passa o meu processo na frente, eu protocolo sem documento, me libera aí sem a ficha informativa. E a partir do momento que você informatiza o sistema, ele evita muitas questões, como o fluxo de processos indevidos, a falta de documentação, o jeitinho brasileiro de querer agilizar um processo. Então ele traz lisura ao processo de aprovação, ele traz uma transparência. E isso é o que a gente vem batalhando dentro da secretaria. E não permite com que arquitetos e engenheiros protocolem sem documentos importantes no processo de análise. Então, desde que eu assumi a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a gente percebeu que a maioria dos processos vão muito para o Comunix por falta de documento, por um erro na planta, por uma informação incorreta. Então, a partir do momento que a gente uniformiza esses atendimentos dentro de um processo totalmente digital, a gente busca esse objetivo, E isso é muito importante. E aí nós percebemos que praticamente um ano da plataforma sendo disponibilizada, ela precisaria ouvir os arquitetos e engenheiros de um atendimento mais privilegiado. Então, nós fizemos, a semana passada, um curso de capacitação com mais de 300 arquitetos e engenheiros no EGDS, com cartilha, com planilha, com, atendimento VIP mesmo, apenas 30 arquitetos e engenheiros cadastrados no período da manhã e 30 à tarde, para que eles pudessem trazer para nós melhorias na plataforma, porque o ano que vem nós não vamos ter mais processo físico protocolado, o que vai caminhar, mas dar entrada de projetos aprovatórios na prefeitura não vai ser mais físico, somente online. Então, fez com que a gente buscasse uma capacitação de uma
parcela maior da sociedade aí, e foi um sucesso. Tem até gente na fila de espera, e isso mostra que a gente está no caminho certo. Tivemos vários elogios, até da equipe que fez o treinamento, como a equipe da Secretaria de Urbanismo que acompanhou, então a gente não largou na mão da empresa, vamos dizer assim, né? Então tivemos, assim, várias dúvidas que foram esclarecidas, e para você ter ideia, saiu 18 itens que a gente precisa melhorar na plataforma, e a gente já está tomando as devidas providências para que até dezembro esteja redondinha. Poxa, que legal. Pegar esse gancho, secretária, e só rapidamente pontuar o que eu falei em off. Prazer conhecê-la pessoalmente. Prazer, Fernando. Eu sempre recebi muitos elogios desde que você assumiu, e agora conhecendo, conversando esse pouco tempo pessoalmente, vejo que tudo isso é verdade, e essas medidas novas para implementar modernidade e celeridade nos processos são fundamentais para o desenvolvimento da cidade. E Nelsinho, não tenho o que falar também, um prazer maravilhoso ter você aqui, um cara que levanta a bandeira contra as drogas, é um amigo da população campineira, é o concurso, eu acho que falar dele. Obrigado. Mas vamos lá, pegando o gancho dessa questão dos arquitetos, todo mundo tem receio e restrição com as novas mudanças, com as adaptações, né? E você pontuou bem que os arquitetos tiveram isso, né? Imagino. E agora, ou você se atualiza junto com o poder público, ou você está fora. E está certíssimo, porque isso vai trazer agilidade. E esse ato de estar ministrando esses treinamentos, ou seja, vocês ficando próximos a ele, e não mais como era visto antigamente como uma barreira, não é? Como o próprio Tomás bem disse. Me diz uma coisa, hoje, após esses cursos e tudo mais, eu já vi que a adesão está sendo grande, já tem vários pontos que estão sendo melhorados, e como que ele faz para se digitalizar? Até um recado para eles, como que eles fazem para aderir a isso? É fácil a implementação dos documentos pessoais, e a partir daí é intuitivo? Como é que essa filiação? Foi muito importante a pergunta, Fernando, porque a primeira coisa é ele ser cadastrado na plataforma, né? Ele ser, né, cadastrado na prefeitura, como uma atividade, né, do engenheiro e arquiteto, a sua inscrição municipal, e aí ele entra na plataforma e se cadastra, né? Então, a primeira coisa é que o arquiteto e engenheiro tem que se cadastrar. E aí a plataforma, ela permite você anexar todos os documentos, é muito didático, né? A gente fez um fluxo muito humanizado para as pessoas ter fácil assimilização, né? Fácil interpretação. E o projeto anexado, a gente faz as adequações e correções, tudo online. Então, o engenheiro arquiteto nem precisa sair de casa. Nossa, sensacional. E é sensacional. Inclusive, a assinatura digital, né? A gente contratou a Astem para ter essa assinatura digital, e a planta também recebe um QR Code, que a gente já contratou uma empresa para armazenar os dados até 15 anos, porque esse QR Code ele tem uma validade, e aí a gente armazena o dado, mas quando o fiscal vai na obra com o tablet, que a gente já contratou com uma emenda parlamentar, então, vereador, eu estou aqui com as minhas emendas parlamentares todas em ordens, graças a Deus, através de uma emenda a gente comprou 10 tablets, que são os fiscais de obra, que vão fazer as vistorias num processo de regularização, porque hoje o fluxo da prova fácil não é só para obra nova, é para reforma, ampliação, né, uma demolição. Então o fiscal precisa ir lá. E se o fiscal não tiver um equipamento com QR Code, com chip, que leia a planta ou o documento impresso, não tem uma eficiência do fluxo digital. Então isso a gente já está preparado, a fiscalização, né, já está se capacitada, inclusive no sistema, para que a gente tenha o fluxo inteiro otimizado, inclusive com a equipe de fiscalização que integra na regularização. Finalmente, palmas. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A gente nunca teve esse nível de detalhamento, de informática. E assim, como eu vim também do planejamento urbano, né? Porque eu falo como eu vim, porque eu estou aqui há 9 anos na prefeitura e eu era diretora de planejamento urbano. Exige uma necessidade de medir os dados. Eu falo quem não mede, não se planeja. Então, a plataforma vai me trazer quais são os dados qualitativos. Então, quantos alvarás de aprovação eu estou emitindo, quantos alvarás de execução, aonde é a maior concentração desses pedidos, para que a gente busque ilhas de calor de maior
maior circulação de pessoas para a gente ter esses dados para planejar uma futura revisão do plano diretor ou da lei de usocupação do solo. Então, onde eu tenho maior concentração de comércio, onde estão os players da habitação do vertical ou do horizontal, e você conhece, a partir desses dados, o seu território e aonde estão as dinâmicas urbanas sendo construídas, até para mitigar qualquer tipo de impacto. Então, a plataforma me traz os dados georreferenciados e uma planilha, que é onde eu tenho tudo isso quantificado e de qualidade também do dado, porque você só tem a quantidade de alvará, você não tem o dado qualitativo, você não faz nada. Hoje, infelizmente, se me perguntam quantos alvarás você emitiu, né, o ano de 2023, eu tenho dado, mas eu não sei se é indústria, se é comércio, se é uma habitação vertical, se é um shopping, porque a prefeitura nunca se preocupou em monitorar esses dados, né, e ter os dados mais qualitativos. Então, isso a plataforma vai trazer vai trazer para a gente. Secretária, reiterando aqui o que o Fernando falou, a senhora tem sempre sido muito elogiada pela agilidade e uma nova cara que deu à secretaria. Então, a visão que nós tínhamos antigamente, desde o mundo jurídico, na regularização e também entre as incorporadoras assim por diante, é que às vezes a prefeitura parecia aquela coisa de gincana. Então sempre faltou alguma coisinha. Lembra aquela coisa na escola que você precisava, traga um medalhista olímpico. Então você precisava do medalhista olímpico. E agora isso mudou. Existe alguma referência hoje, secretária, de antigamente a média para aprovação de um projeto levava tanto tempo e atualmente já com esse novo sistema nosso, ele caiu para X? A senhora já tem essa referência? Existe. Até eu vou fazer um anúncio um pouco precoce aqui para vocês de primeira mão, mas assim, faltam dos processos de obra novas que deram entrada na prefeitura, praticamente daqui a 1 mês e meio eu já passei por todos os processos dando o primeiro comuniques. Entendeu? Então é isso assim, isso mostra que a gente tem investido também na revisão da legislação em vários decretos para poder desburocratizar os fluxos, porque às vezes o analista que está lá na ponta com o processo é cara crachá, às vezes ele é legalista, mas a lei às vezes dá dupla interpretação, faz com que tenha divergência de entendimento na própria equipe. Mas o meu empreendimento, o técnico tal analisou de um jeito, o outro técnico analisou de outro jeito. E isso era muito falado no mercado imobiliário, que às vezes tinha divergências de entendimento da própria equipe. Isso não pode acontecer. Então, o que nós fizemos para sanar isso? O Dário teve a sensibilidade de deslocar um procurador da Secretaria de Justiça. Ele é um procurador descentralizado, especialmente para tirar essas dúvidas nossas. Não só na questão imobiliária, mas a gente tem também a secretaria, a parte de bares, restaurantes, perturbação do sossego, né, questão de antenas, quer dizer, a secretaria é um órgão, né, licenciador o urbanismo. E aí precisou que um procurador ficasse lá no meu gabinete, justamente para quando tiver esse questionamento interno da equipe, eles me encaminham via SEI, e aí o procurador já dá o parecer. Isso fez com que criasse uma uniformidade de entendimento nos pareceres dentro da coordenadoria de aprovação. Isso é muito importante. Secretária, um prazo desse tão enxuto, ele é inédito e histórico. É histórico. Isso não existe. Isso não existe. Na parte de aprovação de obra nova, a gente está realmente reduzindo esse período muito grande, assim, que antes era de quase de 1 ano e meio, né? A gente está aí reduzindo praticamente quase 6 para 6 meses a obra nova. É diferente um pouco da regularização. Tá? A obra nova, a gente tem uma certa prioridade porque a gente mexe com os sonhos das pessoas, né? Que buscam financiamento na Caixa, que querem mudar de onde você está para uma casa que você planejou ela, né, para até atender as necessidades da família. Então, a gente tem focado muito nisso. A regularização, ela é um fluxo que sempre vai ter. Você construiu de uma forma irregular e quer buscar a regularização dentro da legalidade que a lei hoje tem. Diferente da lei do puxadinho, que é uma lei de anistia urbanística, vamos dizer assim, que te permite você infringir a lei e pagar por essa infração. Esta lei, 11 de setembro, acabou e a gente está já fazendo uma próxima. Aí eu conto para vocês aqui também de primeira mão. Mas a regularização é um prazo mais demorado. E aí é o grande questionamento da população, que procura, inclusive, nossos vereadores aqui para pedir ajuda. Qual a minha dificuldade? Eu sempre tenho que buscar um processo que foi aprovado lá atrás, para entender aquilo que ela
estava aprovado, aquilo que ela demoliu, que não existe mais, ou aquilo que ela está ampliando. Então, a análise é mais complexa, porque eu tenho que levar em consideração aquilo que já existia. E isso envolve o quê? Tempo, do pegar o processo que está no arquivo, o analista, o processo chegar até na mesa dele. Às vezes tem muitas correções no projeto que o arquiteto e engenheiro não sabe desenhar. Infelizmente, a gente tem esse público que a gente agora está capacitando com o Sinduscom na prática, e fizemos uma cartilha que está disponível na internet para essa massa de arquitetos e engenheiros novos que saem da faculdade, não sabem fazer um projeto, né? E disponibilizamos o arquivo em DWG. Então, assim, hoje está muito fácil fazer projeto em Campinas do que a minha época lá atrás, que não tinha cartilha e nem tinha um arquivo que você pudesse abaixar em DWG, né? E tá lá rachura, tá formato de planta, como que você entrega o carimbo, como que você calcula a área, né? Então, assim, tá muito fácil de entregar projetos com qualidades, que isso otimiza a nossa análise também. Ô, secretária, primeiro eu vou lhe passar uma experiência. Quem sou eu para passar uma experiência, né? Não, tudo é válido. Mas depois vou fazer uma pergunta. Nós que, eu e o Tomás, que somos advogados, atuamos no Poder Judiciário diariamente, de 2012 para 2013, foi iniciada a transformação do processo físico para o processo digital. Isso causou um alvoroço no estado de São Paulo todo. Os advogados não sabiam o que ia acontecer, como que seria essa transformação. Foi uma correria desesperada de profissionais não entendendo como que seria ajuizado um processo, como que seria manifestado, enfim. No início, houve sim uma dificuldade, né? Mas toda mudança gera uma dificuldade. Mas hoje, a gente dá graças a Deus que isso aconteceu. Porque é uma forma muito simples de atuar com um processo judicial. Então, essa nossa experiência que eu até estou te passando é para lhe tranquilizar, porque a mudança ela gera um pouco de dificuldade, mas o tempo vai administrando isso e as coisas em breve já estarão... os profissionais vão, assim, agradecer que isso aconteceu. Inclusive, a pandemia, quando veio, não gerou muita dificuldade para os profissionais da área do direito, porque estava tudo digitalizado, cada um na sua casa, fazendo o ajuizamento de processo, movimentando os processos, audiências virtuais, o fórum, não existia nenhuma pessoa, todo mundo em casa, trabalhando normalmente como se nada tivesse acontecido. O único que precisaria ficar no fórum era o oficial de justiça para citar as pessoas, mas mesmo assim também foi emitida uma norma que o oficial poderia até citar por WhatsApp. Sim. Tinha validade. Mas essa mudança gerou um acúmulo de processos físicos no tribunal. Então, hoje o tribunal ele já digitalizou e hoje não existe mais processo. Poucas comarcas ainda têm, mas ainda existem, né? No caso da Prefeitura Municipal de Campinas, esses projetos físicos, como que vai ser daqui para frente? Eles vão continuar, Rodrigo, porque a plataforma, ela vincula a um sistema Oracle, que é um sistema que eu consigo abrir a planta do arquiteto e engenheiro. E me permite, eu não posso editar, isso nós tivemos cuidados, porque, você é amigo meu, edita aí a cota na planta, poxa, você não vai me devolver a planta só para mim colocar uma cota que está errada e evitar um comunique. Então, nosso arquivo e a nossa plataforma não permite ser editada, até para dar segurança à autoria do projeto e lisura no processo. Então, o arquiteto, nosso analista, ele faz as correções com uma caneta em cima disso. Isso, se eu digitalizar todo o processo físico e gerar um PDF, ele não me entra na plataforma projeto. Entendi. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós temos resistência interna de alguns analistas, né? Porque estão se aposentando, a velha guarda não quer se informatizar. E assim, eu sou uma secretária muito humana, né? Não sei se vocês podem ter percebido assim, até pra gente, a gente tá no mesmo barco, eu com a equipe. Então, tem situações que às vezes você tem que valorizar aquilo que o potencial do funcionário tem. Às vezes, numa plataforma, ele não produz tanto quanto é o físico. Então, você tem que avaliar o funcionário e ver aquilo que ele tem de potencial. E muitos ali, que estão já quase para aposentar, já têm uma notoriedade tamanha no físico.
e esses físicos eu não tenho como migrar. Então, eles estão sendo deslocados num remanejamento interno para focar só os processos físicos. E eu acredito que daqui, no máximo, 3, 4 anos, a gente já equacionou tudo isso. Finalizam né? Finaliza esses processos físicos, e aí é uma questão qual que tinha imposto de renda, né? Você se espelhou e fez analogia nos processos judiciários, mas imposto de renda foi isso também. Sim. Todo mundo teve que se adequar ao novo sistema. Então, eu acho que, assim, transformar esses físicos online, nós não temos por uma inconsistência de plataforma, Certo. mas que eles vão ser finalizados e vão ter as devidas prioridades, né, diante dos ritos processuais de fluxo de tempo, como se fosse um online. Nós não vamos abandoná-los. Tá bom? Secretária, nós temos aqui toda a questão que se fala muito sobre a revitalização do centro de Campinas. E eu acho que nessa parte, inclusive, o vereador pode nos ajudar muito, inclusive na questão da população de rua, os dependentes químicos e assim por diante. Quais são os desafios e soluções que a Secretaria de Urbanismo tem enfrentado para promover essa revitalização do centro? Vamos lá, eu vou falar como secretária, até na época de planejamento e urbanismo, vocês sabem que a secretaria foi separada, né? Então, essa pauta do centro, dos grandes projetos que na época a gente estava fazendo, e o secretário novo está dando essa continuidade, porque é uma prioridade do governo do Dr. Dário, nós temos várias ações na região central. O centro é um desafio de qualquer prefeito de uma região metropolitana e envolve vários programas, não só da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, para fomentar legislações que incentivam o investimento, que incentivam o mercado, que traga mais pessoas para morar, se ela não tiver coadunando com as outras políticas públicas, com a Secretaria de Segurança Pública, no reforço da guarda na região central, que traga essa segurança aos novos moradores, aos moradores que já estão lá, mas incentivar também a questão comercial, que inclusive tem um projeto de lei feito pela Secretaria de Finanças, que reduz a alíquota do ISS, que de 5% para 80 quenais, né, 80 segmentos, né, de escolas, clínicas, para justamente essas entidades e esse comércio voltar a investir na região central, porque não é só eu ter uma lei urbanística como retrofit, para que dê incentivo de até 11 anos de IPTU, eu preciso também que crie mais áreas comerciais, porque a gente teve esse esvaziamento do centro pelos shoppings, né, a saída da Câmara, a saída da PUC, o fechamento do Poupa Tempo, do próprio fórum, próprio fórum que foi para a cidade judiciária. Então a gente teve um desvaziamento de serviços e isso gerava uma centralidade, né, de você morar, trabalhar e residir na região central. Então a legislação urbanística, ela está sendo feita junto com a Secretaria de Finanças, mas ela não só por si só resolve, né? Então por isso que vem outra secretaria em outras ações, como a questão da cultura, fazendo a reforma do centro de convivência, a CETEC, o Mercadão Municipal, a INDEC com a revitalização da Campos Sales, na Glicério, que já iniciou na gestão passada, a questão da segurança que o prefeito anunciou a semana passada, mais guardas na região central, então um centro mais seguro, a secretária de assistência com relação aos moradores de rua, então a Secretaria de Serviços Públicos na recuperação dessas praças, na troca dos bancos, das luminárias, e a gente já tem um wave, vamos dizer assim, de um grande empreendimento na região central que vai suportar essa mitigação, né, destinando esse recurso para a compra desses equipamentos. E a PPP da iluminação, que o Dário pediu que seja prioridade no centro para trocar já as iluminações. Então, são várias ações de todas as secretarias olhando o programa que o Dário fez, que é o programa Nosso Centro. Então, é uma equipe multidisciplinar. E a importância de que isso torne-se uma política pública de cada secretaria, porque por si só, um só olhando o seu quintalzinho, a gente não vai ter um centro mais revitalizado. Vereador, tem uma questão, inclusive, muito curiosa, que nós estávamos conversando, que a população de rua sempre tem um pet, sempre tem aquele animal de estimação, de proteção. É o companheiro, né? É o companheiro inseparável. É a família, né? Vereador, tem projeto de lei, tem lei aprovada nesse sentido? Conta para nós essa iniciativa tão bacana. Esse foi um projeto que se iniciou devido a um problema na região central de um dependente químico em situação de rua,
né, que ele só aceitaria o tratamento no Instituto do Padre Haroldo se o cachorro pudesse ir junto. E o Padre Haroldo, o Instituto do Padre Haroldo, não tem um lugar todo adaptado ali para receber um cachorro, né? Lá não é um pet shop. Enfim, quando me chamou a atenção o número de cachorros que acompanhavam esses moradores de rua. E aí, através de uma conversa com uma amiga proprietária de um pet shop, ela deu todo o amparo, as vacinas, né, o próprio hotelzinho, na condição que o cachorro ficasse sob o cuidado dela e no dia da visita, que é o primeiro domingo do mês, o cachorro fosse visitar esse morador de rua dependente químico no Padre Haroldo. E foi isso que aconteceu. Isso acabou trazendo mais fidelidade ao tratamento, porque ele aceitou o tratamento sabendo que o cachorro, era o Bob o nome do cachorro, eu não lembro o nome do morador de rua, mas lembro o nome do cachorro. O Bob foi visitá-lo. Isso foi muito interessante porque é um dia que todas as famílias estão presentes e a família dele era o Bob. Até os demais começaram a solicitar, porque muitos ali têm ainda vínculo familiar e tem um cachorro, tem um pet. Então eles pediam para que na próxima visita levasse o cachorro. Então eu acho que isso daí também faz parte, né, da revitalização do centro. Eu acho que a revitalização do centro, ela se inicia dando atenção às pessoas em situação de rua. Não adianta eu pintar uma fachada de um prédio, não adianta eu colocar inúmeras lojas para funcionar, sendo que os moradores de rua estão naquela baixa autoestima, muitos ali com o vínculo totalmente já rompido com a família, né, sem motivação nenhuma para procurar uma movimentação diferente, um trabalho ou qualquer outra coisa. Então eu acho que começa por ali. E pessoas que estão nas ruas e são dependentes químicas, elas precisam receber o tratamento adequado. E na rua nós não temos só dependentes químicos, nós temos também aquele morador de rua romântico. Não usa droga, é contra o sistema e está na rua simplesmente pela cultura dele, né? Não quer pagar imposto, não quer nada e quer viver a rua, toda aquela liberdade que a rua oferece. Então eu acho que essas pessoas precisam ser acolhidas também, né? Aí já não é um caso de tratamento, mas de acolhimento, de um psicólogo. Então eu peço muito ao prefeito Dário Saad, peço isso praticamente todos os dias, né, via WhatsApp. Quando eu encontro, eu falo para ele da necessidade de Campinas ter uma fazenda de acolhimento para essas pessoas, para aí sim iniciar a revitalização do centro com tudo isso que a Carol mencionou. A Câmara Municipal de Campinas, ela não tem só aprovado benefícios para o centro da cidade, como para toda a cidade, mas ela vem debatendo também diversos projetos que concedem esses incentivos, né, para não só o urbanístico, como também incentivos fiscais. Teve como exemplo que a Carol mencionou a lei do puxadinho, né, que já foi aprovado. Tem esse projeto que ainda vai ser votado, que é o 60/2023, que diminui o tributo, né, do ISS. ISSQN. E eu acho que são projetos assim que vêm trazer um incentivo, principalmente para o empresário, para aquele que gera emprego, que nós vamos conseguir revitalizar o centro. Falando do centro de convivência, como foi mencionado aqui, foi o meu segundo pedido. Na época, para o governador, era o Geraldo Alckmin. Eu tinha acabado de assumir, meu primeiro projeto de lei foi a criação da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, né, que até hoje eu sou o presidente dessa comissão. E o meu segundo pedido foi para que o valor destinado para o teatro de ópera, que seria construído no Parque Ecológico, fosse transferido para a reforma do centro de convivência. Então, esse dinheiro foi transferido. O centro de convivência, se eu não me engano, terminou a primeira fase, né? Está iniciando agora a segunda, que é a área onde a população vai, de fato, observar, porque era interna a revitalização, né? Foi a primeira fase. A segunda é externa, onde tinha o Café La Ricoleta, onde tinha aqueles estacionamentos. Então, aquilo vai chamar atenção e a população vai começar a ver realmente um patrimônio da cidade sendo revitalizado e voltando para os braços da sociedade que aclama há muito tempo pela revitalização. Já passou de uma década, né?
essa história da revitalização do centro de convivência, que não está no coração do Cambuí, como muitos falam, está no coração da cidade, né? Ali é um lugar que, na época, quando funcionava, era repleto de pessoas de todas as regiões. Até antes do próprio distrito do Ouro Verde, do Campo Grande, pessoas daquelas regiões frequentavam o centro de convivência. Lá nós tínhamos o Teatro Popular a R$1, onde qualquer um tem acesso à cultura, né? E tudo isso acabou. Hoje você passa em frente a um centro de convivência cultural e vê uma convivência de usuários de droga, moradores de rua, crime. 2 pessoas morreram lá em uma semana. Então, a gente não pode permitir que esse fator de risco permaneça. E eu acho que o Dário está fazendo o papel dele e está transformando o centro de convivência novamente num fator de proteção para toda a sociedade. Vereador, assim, nós tivemos a oportunidade de conversar com mais de um arquiteto e arquitetos aqui de Campinas. E a narrativa sempre é de muito amor pela história de Campinas e pelo que nós já temos até, e de cuidar com carinho daquilo que já existe. Então, eu acho que encontra justamente amparo aí nessa expectativa de que dias melhores venham para o centro de convivência que já teve grandes momentos aqui. Secretária, a gente sabe o quanto o seu tempo é precioso, do mesmo jeito o tempo do vereador, mas eu não poderia deixar de tocar na questão do polo de desenvolvimento tecnológico. Vamos lá, vamos Se fala em 17 milhões de metros quadrados. Isso. O que vem pela frente? O que nos espera? Vamos lá, muito boa a sua pergunta. Assim, vou aproveitar até o momento até para agradecer, né, o vereador aqui, a Câmara de Vereadores de uma forma geral, porque toda a legislação urbanística ela envolve o apoio da Câmara nas mudanças. Então, de nada. Então assim, é uma parceria e eu acho que é importante a gente valorizar também os vereadores que estão buscando o desenvolvimento de Campinas e têm apoiado os projetos da Secretaria de Urbanismo, né, e de Planejamento na mudança das legislações. Então, leva aí ao nosso presidente Rossini e a todos os vereadores o meu agradecimento. O polo realmente é um grande desafio, é uma centralidade urbana que está no plano diretor 2018. Ele trouxe 3 centralidades importantes, que a gente teria que buscar esse desenvolvimento. É a região central, que o Dário já comentou aqui, o polo tecnológico é a segunda região central de um polo estratégico, que é a questão do aeroporto. O aeroporto ainda a gente não conseguiu avançar muito, né, porque vira e mexe a curva de ruído muda e acaba a gente não tendo um plano urbanístico de ocupação do entorno, mas é uma pauta importante que a gente precisa retomar. Mas o polo tecnológico é o antigo CIATEC 2, né, e surgiu a necessidade de a gente criar um ecossistema de empresas que hoje estão instaladas, como o Instituto Eldorado, Unicamp, PUC. Nós temos o 4º laboratório no mundo de micropartículas, que é o Sirius, e agora a gente está com o Orion, né, que é um outro laboratório ligado ao Sirius, que já entrou na prefeitura aqui o processo para a gente começar a aprovar o projeto, e que ele vai trabalhar essas bactérias e vírus de uma forma buscando sempre a medicina e a ciência, né, em prol da comunidade a resolver os nossos problemas que a gente tem com relação à saúde pública. Então, o que acontece? Precisava com que aquele desenvolvimento daquela região que está hoje abandonada, né? Por que eu falo abandonada? Porque ela não tem uma malha viária, ela não fomenta o ecossistema de tecnologia, cada empresa está ali no seu mundo, com o seu restaurante dentro, com as suas equipes lá dentro, então não proporciona nenhum espaço de convívio, de network, de relações entre as pessoas. E aquilo, para transformar numa cidade que tem o viés de um polo tecnológico, né, fomentando esses espaços, precisam pessoas morar. E hoje a legislação não permite ninguém morar lá no CIATEC 2. Então, o que nós vamos buscar? Através do BID, buscamos um recurso a nível coreano, com o Banco Interamericano, que é o BID, a fundo perdido, que foi o governo da Coreia do Sul, investiu 1,5 milhão para a gente desenvolver o Master Plan. Esse estudo começou em 2019, porque a lei foi em 2018, que criou a ZAI, Zona de Atividade Econômica, no polo, e houve uma necessidade de expandir esse polo mais 5 milhões de metros quadrados, né, justamente para fomentar mais as áreas residenciais, as áreas de comércio e serviço. Ocorre que na revisão da lei, a área de cima ficou com um adensamento muito maior.
com apartamentos de 12 pavimentos, prédios de 12 pavimentos, que isso não coaduna com o polo tecnológico, porque todos os distritos, todas as áreas de ciência e tecnologia é aquele prédio um pouco mais baixo, mas com uma densidade alta, porém com uma uniformidade. Às vezes você tem um prédio icônico, às vezes no cruzamento, você tem uma fruição, que é a parte de baixo do edifício mais acessível, mais amigável, né, uma fachada mais ativa, não tem tanta exigência para veículos, porque as pessoas andam a pé, de bicicleta, então tem uma pegada mais de sustentabilidade. E aí nós fomos visitar a Coreia do Sul ano passado e em Barcelona esse ano também, que nós temos o 22@Barcelona, que foi desenvolvido pelo Piquet, um arquiteto, que trouxe todo um desenvolvimento de um master plan para Barcelona, que hoje a gente tem o ícone. E buscamos o Brasil também, né? Então nós temos Porto Digital de Recife, nós temos o Instituto Caldeiras em Porto Alegre, que foi uma região portuária totalmente revitalizada. Então a equipe do planejamento e urbanismo buscou referências urbanísticas, não só internacionais, mas nacionais, para desenvolver o master plan. E esse projeto nós levamos para audiência pública esse ano, foram mais de 12 reuniões, né? E a gente tem uma massa da população de Barão que externa uma certa resistência com relação a esse adensamento. Mas esse adensamento não está no coração de Barão, ele está dentro do polo Ciatec 2, que é essa área 17 milhões, que a gente tem que incentivar a tecnologia, as empresas, a ampliação das empresas que já estão lá instaladas com áreas residenciais, né? Então a gente está nesse desafio desse grande projeto para Campinas e para a região metropolitana também, né? Porque isso tem um impacto nas cidades, no fomento das empresas aí. De fato, né? Barão ele tem uma resistência a mudanças, né? Mas esse posicionamento é muito importante. E além do planejamento todo, precisa ter também incentivos, né? Incentivos fiscais, talvez com investimentos lá. Então você vai ter menos ISS, vai ter menos tributos, mais prazos, isenções. Sim. Isso é importante, tem que fazer parte dessa discussão. Tem, e ela é fundamental, Fernando, essa questão do incentivo, porque nenhum empresário vai para uma região que hoje tem o empresário que eu falo do mercado imobiliário para poder parcelar aquela terra e para poder edificar. Precisa ter esses incentivos. Só que o que a gente sempre disse, a lei o master plan está estruturado em 3 tripés, que é não só a lei de desocupação do solo, mas a governança de todo aquele polo e a lei de incentivos fiscais para ciência, tecnologia e inovação, que entra a questão até da outorga. Então, o que nós estamos dando? O primeiro passo. Sim. É o primeiro degrau. Eu não posso, de uma lei, misturar tantos incentivos fiscais, porque aí eu tenho que fazer uma análise até na questão de recusa de receita, fazer toda uma projeção para isso, e entrar a questão da governança, que é outra pauta da secretária Adriana Flose, que tem feito um trabalho também sensacional na pauta de ciência, tecnologia e inovação, trazendo Campinas nesse ecossistema, tem levado Campinas para outros municípios, até internacionalmente, né, que a gente tem vários ícones, né, vamos dizer assim, unicórnios que ela fala, né, eu tentando falar a pauta dela, mas a gente acaba uma aprendendo com a outra. Ela aprende um pouquinho do direito urbanístico e a gente aprende um pouquinho da tecnologia, né, e de tudo que ela vem batalhando para que Campinas realmente tenha essa marca, né, essa repercussão. A gente tem unicórnios aqui como o iFood, a gente tem a Inova, sim, nós temos várias empresas de patente, fora o laboratório Sirius, que é uma pujança, né, então ela vem batendo bastante nessa pauta, junto com o Fórum Campinas, de levar Campinas, que é uma cidade tecnológica, né? E para isso a gente precisa fomentar esse espaço, levando o desenvolvimento, mas respeitando o meio ambiente, que era uma das questões que Barão sempre colocou. Nossa, vai acabar com o Ribeirão Ayumas, vai acabar com a mata, mas hoje é particular, hoje ela não é acessada pela população. Então, se a gente não incentivar o desenvolvimento daquela região, as fazendas vão continuar lá. A mata vai estar lá. E aí a prefeitura também não tem como transformar essa mata em um parque urbano, a menos que desaproprie imensas áreas, para que a população possa usufruir. Então, a lei ela tem que trazer esse equilíbrio.
né? Não só na sustentabilidade, mas doar as áreas públicas para o município também dessas grandes parques e fomentar, inclusive, a malha urbana, porque hoje lá você não entra, o trânsito é caótico. E tenham razão a população, mas se aqueles empreendimentos que empreenderam em gleba e não lotearam, que aí isso é até um questionamento do Ministério Público, faz com que o desenvolvimento crie novas vias, nova malha viária, que flua o fluxo lá. Então, a gente tem trabalhado com a população no que ela é o grande angústia dela, né? Que é a mobilidade, a questão ambiental, a questão da verticalização lá em cima no polo, que está bem perto de Barão, que isso foi um erro na nossa legislação, levar quase 12 pavimentos numa expansão urbana, né? Que ali foi uma área inserida na lei da 207 da expansão urbana. Então, assim, o desafio não é fácil. Eu acho que o processo, todo o processo democrático e de participação da população, ele envolve energia, ele envolve equipe, mas no final a gente sabe que a lei ela foi construída para a cidade e para a sociedade, né? Então isso você tem que realmente se desdobrar. Foram várias reuniões à noite que a gente fez de sábado, mas é uma construção e eu tenho certeza que é o que a gente encaminhar com o apoio da Câmara lá, né, vereador? E desse vereador, principalmente, né? E a gente com certeza vamos estar aí entregando para... Essa proximidade, ela é muito importante, né? O poder público, o poder privado não faz nada sozinho, nenhum dos dois. Então, eles têm que conversar sempre. Essa discussão poderia se alongar muito, né? A gente tem muito para falar. Até, por exemplo, fica uma sugestão: por que o município não doa uma área para uma incorporadora efetuar um local para abrigos, abraçando a ideia do vereador com relação ao acolhimento e tratamento de drogas? Concordo plenamente. E que alguém, um órgão, seja ele público ou privado, desde que monitorado, explore isso, né? Sim. Cuide desses aí e tenha ganho financeiro com isso. Não tem mal nenhum. Ou seja, todo mundo está ganhando. A iniciativa privada, público e o principal, a população. A cidade, né? Exato, exato. Poxa, a gente fica aqui roubando o microfone um do outro, cedendo, né? Não, cedendo. Eu queria falar tanto, mas eu tenho que ir embora. Eu tinha uma pergunta sobre... Esse episódio nosso daria uma temporada do Netflix completa. É uma honra tê-los aqui conosco, mas a gente sabe como o tempo é disputado. Eles vão ficar bravos com a gente. Vão. Imagina, Tomás. Precisamos liberá-los, mas assim... A gente volta, fica tranquilo, tem várias outras pautas. Posso fazer uma última? Posso? Pode. Rapidinho, então vamos lá. Outorga em Campinas, deu o que falar, tá dando o que falar, né? Não vou nem perguntar a questão dos metros, do fosso de elevador, da escada, que eu sei que isso está sendo muito bem gerido e encaminhado por todos. Eu tenho uma dúvida aqui. A outorga, a gente sabe que agora na virada do ano, né, vai se tornar mais onerosa. Estou errado? Não, né? Conforme a lei, acresce 20%. Exatamente. Isso é uma preocupação, né? Porque os projetos vão se tornar muito mais caros, mas não adianta se tornar muito mais caro se o mercado não paga. Não dá para cobrar mais. Então o terreno vai ficar mais barato? Também não vai ficar mais barato. A outorga é legal, eu sei que ela tem um destino dessa verba, né? Que vai ser muito bem aplicada. Só que da forma que ela foi colocada, ela está crescendo de uma forma exponencial. Tem alguma discussão do poder público, isso estou falando que envolve a secretaria, a Câmara e a sociedade, sobre um freio, uma equalização para o futuro para isso ou não? Vamos lá, Fernando. Desculpa eu jogar isso aqui agora. Ixi, aqui a gente está aqui para todos os desafios. Na verdade, a outorga, ela já teve essa flexibilidade, né? Prorrogou para vários anos aí. Sim. E a gente teve que realmente dar uma segurada, porque para não gerar um questionamento ao Ministério Público. Ela está exigida no Estatuto da Cidade, está no plano diretor, e a gente teve inclusive a sensibilidade do mercado imobiliário também absorvendo isso. Então por isso que ela é crescente, é 10% esse ano, o ano que vem é 20%, quem protocolou esse ano está garantido os 10%, né? E a gente está também revendo as taxas da prefeitura de uma forma geral. A gente tem esse projeto junto com a Secretaria de Finanças, porque a partir do momento que você tem um sistema prova fácil, a questão de taxas, elas não existe. Não sei se esperaram para pensar nisso também. Então a gente também está revendo a questão das taxas, taxa de desentranhamento, taxa de análise. Então assim, a outorga, ela não é um instrumento arrecadatório.
ela é um instrumento de modelagem urbanística, porque o dinheiro vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, aonde o empresário, quando tem uma mitigação, às vezes ele é composto por outros empreendimentos que vão impactar aquela região. Então, a outorga do recurso, ele vai para o fundo com uma rúbrica, que hoje a gente já tem o Fundo Municipal, para desenvolver aquela região a qual o empreendimento vem porventura tá impactando, ou a gente precisa fazer uma obra que valoriza até o empreendimento. Uma ponte, uma pavimentação, ou desapropriar uma rua que vai fomentar aquele desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, a outorga, como muitos acham que ela é arrecadatória, que onera o empresário, mas é que o valor da terra também é caro em Campinas, e o mercado também não quer abaixar, então tem aquele equilíbrio, né? E então, a cidade é cara, né? E a cidade tem um custo muito caro. O prato então, feito assim, até... é o prato feito. Então, eu acho que o mercado tem uma corresponsabilidade nisso também. A gente não pode abrir mão de um instrumento importante no fomento de desenvolvimento, né? E ele está instruído no estatuto. O que ficou da gente fazer? Tentar regulamentar o FP, que é o fator de planejamento nisso. Porque nós também não abaixamos o seu coeficiente de aproveitamento. Você tinha um CA básico de 3, de 2, certas regiões, de 4, como às vezes no Cambuí, ou 5. Nós não abaixamos. Então, o que nós fizemos? São Paulo abaixou para 1,5 o seu coeficiente básico. E a sua outorga foi lá em cima. Campinas não. E a gente respeita vocês do mercado e sempre teve a prefeitura nessa construção. Então, hoje vocês têm o potencial básico, aquilo que vocês já tinham lá atrás, nós não abaixamos. Então, quem tem 3, ficou 3. Quem tem 4, ficou 4, nem paga a outorga. Sim. Quem que vai pagar a outorga em Campinas? Aquelas áreas que a gente tem o coeficiente 2, que não é 1, que nós não abaixamos, para uma aventura que a gente jogou o coeficiente 4 numa zona de centralidade. A lei dá até a premissa, né, de utilizar o melhor coeficiente, no caso é assim. Com certeza. Então, assim, o que a nossa equipe está avaliando? Aonde que está o impacto? Em qual região? Porque se eu estou querendo incentivar dentro das linhas de transporte, vocês estão aí vendo o BRT retomando com toda a força, fantástico, é um adensamento maior nas linhas de transporte, porque a gente desenvolveu o Plano Diretor de Desenvolvimento Ordenado pelo Transporte, que é o DOT, e o zoneamento ele traz uma zona de centralidade 2 e 4, com o seu coeficiente máximo, porque a gente quer intensificar o uso desse transporte público, porque senão não viabiliza, se eu não tenho gente usando. Por isso que está aí o Vinícius e o Dário no esforço total que a população realmente utiliza o BRT, porque foi feito para eles, para a população ter um acesso mais rápido ao centro, porque a gente tem vários estudos que a perda de qualidade de vida num transporte público moroso é horrível. Você perde 1 hora da sua vida indo e voltando, né? Então, você faz com que o BRT ele tenha um indutor de crescimento. E a outorga, ela vem para o fundo municipal para que a gente possa realmente, nas regiões que precisam, incentivar. Então, em resumo, que SPEC nós estamos? Nós estamos avaliando em quais regiões há necessidade de mexer esse fator de planejamento. Porque onde a zona mista 1, ficou 1. Então, você não tem outorga. Entendeu? Então, zona residencial, que é o que era antigamente e a gente permaneceu, também não tem outorga. Você vai ter numa zona de centralidade 4, numa zona de centralidade 2, numa zona mista 2. E se eu olhar na porção do território, é pouca área. É pouca. Sim. Então, o que nós estamos discutindo? Reanalisar, né? Reanalisar, fazer um estudo mais dentro da secretaria, fazendo visitas em loco, verificando aí a importância de monitorar os processos, o que eu estimulei durante esses 2, 3 anos aí que a legislação está em vigor, o que não foi estimulado, o que a gente está deixando de cumprir diretrizes do plano diretor e da lei de uso e ocupação de solo. E a gente tem que ter essa acessibilidade, né? Então, isso a gente vem... É uma nova meta dentro da secretaria e a gente, inclusive em conjunto, né, porque agora foi separada, então a gente criou um grupo entre planejamento e urbanismo para rever a 208. E essa pauta do FP vai estar lá. Maravilha, estou mais do que satisfeito. Senhores, parabéns para os dois, é sério, muito legal. Senhores, resolvida essa consulta particular do Fernando, ele sempre né? faz isso, viu? Não esquenta, secretário. Fica tranquilo. Estamos orgulhosos da participação de vocês. A gente que uma agradece. Satisfação enorme. Passou muito rápido, poxa. Mas com certeza teremos outras oportunidades. Com certeza. Eu também quero aqui agradecer a nossa convidada. Isso aí. Eu falei, eu sozinho não vou dar conta. Esse assunto é dela, ó. Isso aí. Gostei muito, gostei bastante também. Vereador,
quer passar os seus contatos, rede social, para o público que está assistindo? Posso passar e quero aqui também lembrar que na época da pandemia nós tivemos um problema muito sério, porque a construção civil continuou a todo vapor, né? Mas as imobiliárias, que faz parte de toda essa cadeia, né? Muitas imobiliárias praticamente são bancos, né? Tem muitas daquelas que administram imóveis, e naquele momento, eu falo isso até por conta do meu pai ser corretor de imóveis, né? É a profissão dele. Nós conseguimos, na época, com o prefeito Jonas Donizete, para que liberassem as imobiliárias, né? E isso daí foi uma vitória para o mercado, né? Até por conta da construção civil tá a todo vapor, né? Tá arrebentando. Onde eu moro tem 82 obras, imagina só, fora os condomínios que estão saindo ali. Então foi uma vitória também, eu queria lembrar isso. E alguns pontos que também, numa outra oportunidade, eu acho interessante, e isso daí é um compromisso, né, desse vereador, a Câmara Municipal, né, pautar não só a revitalização do centro da cidade, que é uma pauta importante, mas também a questão da desburocratização, modernização, agilidade, né, dos processos, facilitar a autorização para a reforma predial, que eu acho que isso daí é um ponto importante, construção, abertura de empresas, a aproximação também de arquitetos, né, engenheiros, investidores, empreendedores da iniciativa privada, como bem falado aqui pelo Fernando, né, e também uma questão importantíssima da poluição sonora, alvarás de eventos, bares, restaurantes, estacionamento. Acho que são pautas que ainda, talvez esse ano, o ano que vem, a Câmara esteja criando ali alguns debates, que eu acho que são temas relevantes. Fica o convite aqui, então, para o teu retorno. Tá bom, ótimo? Com certeza. Tá bom. E secretária? Pode ser com a Carol? Com certeza, com certeza. Nossa dupla de ataque está formada aqui. Secretária, gostaria de deixar os seus contatos, rede social. Vamos lá. Peraí, eu não deixei o meu seu contato. Você falou só das suas pautas. Sem Poxa, é verdade. Tem um Instagram. Tem Instagram, a minha rede social é o Instagram, tem um Facebook também, mas é o Instagram o mais forte. Desde que não me censure, né? O que já TikTok ameaçaram. também, já falei. Você Tem o TikTok também. também. É uma rede que está crescendo cada vez mais. Nelson Ostri é o meu nome, né? Hossri, Nelson Ostri. Ótimo. Secretária. Vamos lá, eu quero agradecer aí o Rodrigo, o Tomás e o Fernando, né, pela oportunidade de estar aqui. Os nossos contatos das secretarias é sempre a página da prefeitura e o Instagram, que é urbanismo.campinas. Diferente do meu amigo vereador, eu não sou candidata a vereadora. Então, mas a gente é um candidato, na verdade, em querer mudar a cidade, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem as redes de comunicação da secretaria, que é o e-mail semurb.gabinete@campinassp.gov.br, e todas as reclamações, a gente sempre tem os canais da ouvidoria 156. E que a gente teve, inclusive, uma novidade essa semana, que nós reduzimos nossas reclamações, né? Então, isso é muito importante, que mostra a eficácia também nos atendimentos, nas respostas à população. Então, a gente vem trabalhando aí bastante para que realmente a gente tenha um governo diferente aí, faça o diferencial dentro da secretaria. Então, obrigada a vocês e estou aqui à disposição para as outras novas pautas. Que bom. Agradecemos mais uma vez. Eu também agradeço de vocês. muito. Senhores, vamos encerrar? Infelizmente, né? Felizmente. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradecemos a sua audiência, um grande abraço e até o próximo Código Imobiliário.